Olá amigos, bom dia, bem-vindos a este momento devocional nesta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Palavra de Deus do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Até aqui. Pai querido, Deus bondoso, obrigado por este dia acrescentado à nossa vida e ao mesmo tempo, Deus, esse tempo de devoção acrescentado à nossa experiência de fé e de salvação. Dá-nos agora a compreensão da Tua Palavra, descanso para a nossa mente, refrigério para a nossa alma e paz ao nosso coração, nas promessas que a Tua Palavra contém. Em nome de Jesus. Amém. Amados, chega um momento na vida cristã, na nossa experiência com Deus, que tudo o que nos restam são as suas promessas. Às vezes, a nossa experiência cotidiana parece falha e fracassada. Às vezes, as nossas certezas dogmáticas também parecem claudicar em face de uma circunstância adversa ou de um período bastante prolongado de dor, sofrimento e alienação. Às vezes, a nossa pertença e a nossa comunhão na relação com os irmãos parece enfraquecida, distanciada pelo tempo, e muitíssimas vezes, muitas das nossas inquietações e das nossas perguntas ou questionamentos ficam num vácuo sem resposta, e nós nos vimos um tanto aturdidos quando isso acontece. Há uma coisa que não muda jamais, a qual nós devemos agarrar-nos sempre, apelar sempre, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus não podem falhar, tanto quanto não podem tardar, ainda que do lado de cada eternidade ou do lado de cada sepultura nós tenhamos a sensação real, por sermos seres finitos, confinados no tempo e no espaço, temos a sensação de que demora-se a longanimidade, demora os feitos do Senhor, demora a sua atenção para conosco e a resposta às nossas orações. Esta é uma experiência conquanto real em nossa dimensão de criaturas, mas não verdadeira, porque as promessas de Deus não falham e não tardam, ou seja, as promessas de Deus acontecem no tempo por Ele determinado, mas elas sempre se realizam. E quando elas se realizam, são sempre salvíficas, santificantes, são sempre benfazejas, elas comunicam graça, amor, refrigério, paz ao crente. Portanto, qual é a promessa desta manhã? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mas gravem isso, a mãe não se esquece e se compadece. Deus também não se esquece porque se compadece. E se compadece porque nunca se esquece daqueles que Ele mesmo gerou para fazerem parte da sua família e experimentarem todos os benefícios do pacto e da aliança. Então, nesses dias que já se arrastam, já se prolongam, tem se tornado até lugar comum em nossa compreensão, em nossa fala, no modo como nós nos expressamos, nesses dias em que estamos cada vez mais distantes daquele ponto de onde nós paramos e cada vez mais próximos de uma realidade desconhecida por nós, que pode revelar-se sim muito cruel depois que passar essa pandemia, devido ao fosso de desigualdade, às experiências traumáticas. Não tenham dúvidas, esse tempo de quarentena, esse tempo de pandemia, deixará assim sequelas emocionais, afetivas, psicológicas em muitas pessoas, crentes e não crentes.
Esses dias, eles deixarão para trás uma conta a ser paga existencialmente no futuro. Para quem tem saído esses dias e tem precisado pagar uma conta, ir no estabelecimento de atendimento ao público e tudo mais, nós vimos que já existem mudanças sensíveis de distanciamento, de frieza entre as pessoas, de um certo protocolo quando se encontra para conversar, um distanciamento que vai se dando quase que naturalmente, movido tanto pelo respeito de um pelo outro, mas também pelo medo, pelos temores, enfim, vivemos tempos difíceis. Daqui para frente as coisas poderão ser muito piores. Não pense que as pessoas, no dia em que decretar o fim da pandemia, que esse vírus, pela misericórdia de Deus, desaparecer, houver uma vacina, um tratamento, que as pessoas sairão por aí abraçando árvores, trocando presentes, dedicando votos uns aos outros. Absolutamente, os dias serão duros de reconstrução de toda a nossa existência, de todos os nossos relacionamentos, da vida econômica, da cadeia produtiva, enfim, nós teremos um longo caminho pela frente ainda. No meio de tudo isso, desse abatimento, dessas sequelas que podem de fato acontecer, desses sintomas que desde agora já somos capazes de sentir, o cristão, ainda que permaneça claudicante e hesitante em algumas áreas da sua vida, ainda que as suas experiências pessoais pareçam nada lhe garantir nesta hora, ele precisa lembrar-se das promessas de Deus, que sempre vem ao encontro da nossa expectativa e da nossa esperança. Precisamos apelar para as promessas de Deus, que são sempre um amém para os corações sinceros, para aqueles que buscam, para aqueles que esperam. Portanto, como diz a palavra hoje, estamos gravados, tatuados nas mãos de Deus, nada pode separar-nos, nada pode tirar-nos dali, ninguém pode roubar-nos daquele local, estamos seguros. Deus tem os seus olhos de compaixão colocados sobre nós. Deus, nesse exato momento, tem cuidado de nossas vidas, tem, como diz o texto, Ele tem colocado os seus olhos sobre as nossas muralhas. Os nossos inimigos, eles apressarão o passo, eles sairão de nossas vidas, como quem diz que as nossas adversidades momentâneas, que as nossas dificuldades temporais históricas, que as coisas que nesta hora colocam opressão e pressão interior e exterior em nós, estas coisas vão como que derreter-se à luz do sol, como a lesma, deixarão de existir, mas desde que nós esperemos confiada e confiantemente na palavra, na promessa do nosso Deus. Então, nesta manhã, a promessa para nós é que, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho e viesse a não se compadecer dele, Deus, contudo, entretanto, jamais nos esqueceria, porque Ele jamais nos esquece, Ele jamais nos esquecerá. Nunca faltará às nossas vidas a multidão das suas compaixões e misericórdias, porque Deus é fiel, não pode trair, não pode mentir. Deus é justo, tanto quanto é zeloso, e ao mesmo tempo Ele é fiel para conosco. Descansemos, irmãos, nesses dias que nos rodeiam, se introduzem em nós em seus efeitos, fazem-nos prostrar, experimentar muita impotência, tiram de nós certa confiança para com o futuro, porque destrói algumas de nossas certezas do presente, mas não podem alterar uma coisa: o fato de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E que Deus, irmãos e irmãs, muito os abençoe no dia de hoje.